Fala, meus queridos, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a divisão do continente africano, né? Para começar o vídeo eu quero falar que quando se fala em África, né, a gente não pode confundir com um país. Muita gente você vê falar, fala aí que a África é um país. Não, a África ela aí é um continente e possui vários países, tá? Vale lembrar também que a África, e é o tema do vídeo de hoje, ela tem duas divisões que são bem conhecidas, tá? Que seria a África do Norte, né? E também a África, que a gente conhece aí como África subsaariana, tá? O continente africano, para você ter uma ideia, ele é o terceiro maior em extensão. Ele vai perder aí para o continente americano e para o continente asiático, que está lá em primeiro lugar, tá? Vale lembrar que a América, ela é um continente com subdivisões, que aí as subdivisões da América estão centradas aí na América do Sul, América Central e América do Norte. Mas o tema aqui é África, então eu vou me conter nesse tema, tá? O continente africano, então, ele é o terceiro maior em extensão territorial do nosso planeta, tá? A área de extensão dele é de mais de 30 milhões aí, de quilômetros quadrados, aproximadamente 30.230.000 quilômetros quadrados, para ser mais exato, e apresenta aí uma grande diversidade étnica. São várias etnias presentes dentro desse território, e se eu tenho várias etnias, automaticamente eu tenho várias culturas também, né? E cada cultura tem as suas peculiaridades, as suas particularidades dentro desse continente, tá? Vale lembrar que essas culturas, inclusive, elas se diferenciam, essas etnias, elas se diferenciam também nos próprios aspectos físicos presentes dentro de alguns grupos étnicos, tá? Inclusive, um conflito muito conhecido dentro da África foi o conflito aí que ocorreu em Ruanda, e em parte esse conflito ocorreu também pela distinção aí de aspectos físicos que foi utilizada para colocar no comando aí um determinado grupo, né, de indivíduos. Nós tínhamos ali em Ruanda dois grupos étnicos, Tutsis e Hutus, né? Os Tutsis tinham um aspecto físico um pouco mais parecido com os brancos, né? Então por isso eles foram escolhidos para governar o país, mas isso não é o tema agora, tá? Então a gente tem alguns aspectos aí voltados pelo aspecto físico, né? Aquela questão do fenótipo dessas culturas, tá? Esse fato, né, de você ter várias etnias, vários grupos culturais ali dentro, ele proporcionou essa subdivisão, né, dentro desse território. Vale lembrar que a África ela não é composta apenas por negros, né, como todo mundo pensa, né? Nós temos também o que a gente chama aí de África branca, também é um termo que em alguns casos acaba sendo utilizado, tá? Então, mais especificamente, a África dá para a gente classificá-la em dois aspectos, que é o que nós chamamos de África mediterrânea, e em um segundo aspecto, que é o que a gente chama de África subsaariana, tá? A África subsaariana, o próprio nome diz sub-Saara, né, ou saariana, né? Lembra aí o deserto do Saara, tá? Vale lembrar que nós temos aí dentro dessa divisão o deserto do Saara sendo uma divisão física dessa África. Então as nações que estão acima do deserto do Saara nós vamos chamar de África mediterrânea, e abaixo, né, abaixo do deserto do Saara nós vamos ter aí o que nós chamamos de África subsaariana, tá? Além desse divisor natural que é o deserto do Saara, nós temos um outro elemento que classifica também a África aí dentro dessa subdivisão, né, que é a própria religião, né, que é o islamismo, né, que é uma religião que predomina aí na porção norte, ou seja, na porção mediterrânea aí da África, tá? Ao norte do território, basicamente, o que nós temos, né, na África aí, chamada Mediterrânea? Essa porção do território ela vai ser banhada, então, pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo, pensando em águas, né? Os países que integram essa porção norte são lá o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Líbia e o Egito,
né, são esses países que integram a porção norte. É um número menor de países se considerada a porção subsaariana, né? Esses países eles vão apresentar características físicas que são semelhantes àquela região do Oriente Médio, né, conhecida como Oriente Médio. Inclusive alguns autores dizem, né, que a África Mediterrânea seria uma extensão, né, do Oriente Médio por ter características aí que são semelhantes de clima, por exemplo, né, regiões mais desérticas, tem toda essa característica, tá? O clima nessa região, como eu mencionei antes, é um clima desértico. Essa região aí do norte da África, ela é ocupada desde o século VII aí por povos árabes, por isso que a gente vai ter o islamismo como uma religião predominante, né? E esses povos eles foram responsáveis pela propagação dessa religião. A atividade agrícola nesse local, ela é bem desenvolvida, principalmente na região aí, do Vale do Rio Nilo, tá? Na área mais conhecida como região do Maghreb, né? Essa é uma porção da África do Norte, né? Que fica mais a noroeste aí do continente. Vale lembrar que o Egito se desenvolveu, né? O Egito, que faz parte dessa África Mediterrânea, se desenvolveu às margens do Rio Nilo, né? Se aproveitando aí dos períodos de enchente, a água vinha, expandia, né, as margens do rio, adubava essa região, e depois os egípcios, no período de seca, né, no período onde havia redução do leito do rio Nilo, eles iam lá, plantavam e conseguiam desenvolver uma boa agricultura, uma boa produção de alimentos, tá? A África subsaariana, agora deixando lá a África mediterrânea, ela se diferencia um pouco dentro de aspectos culturais, dentro de aspectos étnicos e também dentro dos aspectos geográfico-físicos, tá? Então a África subsaariana ela vai pegar a maior parte do continente africano. Basicamente a concentração populacional lá também é muito maior, né? Porque são mais territórios, mais etnias, é uma porção maior do espaço, né? Nessa região, diferente da porção norte, nós temos um predomínio de população negra, né? Lembra lá que eu falei no início do vídeo que não é porque a gente está falando de África que a gente vai falar só de população negra, né? A África subsaariana, sim, essa tem um predomínio de população negra. A diversidade cultural nessa área ela é imensa e exige aí, uma classificação muito maior dos grupos, né, étnicos ali presentes, né? Claro, se a gente está falando de grupos étnicos, a gente vai falar de diferenças aí étnico-culturais, no que se refere a danças, no que se refere a dialetos, inclusive no que se refere às religiões presentes ali, né? Essa diversidade étnica, inclusive dentro da África subsaariana, é o que alimenta muitas vezes vários dos conflitos existentes. Nós temos ditaduras, nós temos outros conflitos ali voltados inclusive pelo excesso de corrupção dentro desses territórios, tá? Durante o processo de colonização, a gente sabe que a África, boa parte dela, se não a maioria dela, tem muita influência da colonização europeia, né, no que a gente conhece aí como neocolonialismo, né? Então essa diversidade étnica, ela gera muitos conflitos porque, né, quando os europeus vieram para dentro da África, eles dividiram ao seu modo, né, os territórios, e não pensaram que grupos étnicos rivais e diferentes iam acabar ficando no mesmo território, o que gerou aí muitos conflitos, tá? Então, basicamente, durante o processo de colonização, os europeus eles não respeitaram as peculiaridades de cada grupo, né? Dessa maneira, né, os grupos de mesma etnia acabaram se estabelecendo em territórios de grupos rivais, né? Então, nós temos um embate étnico-cultural aí desses grupos, tá? São vários os problemas socioeconômicos que nós temos na África subsaariana, problemas muitos desses que são advindos justamente do período de colonização europeia, tá? A fome castiga aí vários das regiões aí da África subsaariana, afetando milhares de pessoas, tá? O que mais que a gente tem aí, né? Os índices de desnutrição são assustadores, né? Por exemplo, se eu pegar lá a República Democrática do Congo, eu tenho 76% da população sofrendo com o processo de desnutrição. A Somália tem 72%, né, de desnutrição na sua população. Burundi tem 63% de sua população também sofrendo, né, com a desnutrição. Então, a falta de alimentos ela é
muito causador aí dos problemas socioeconômicos. Vale lembrar que se a população passa fome é porque não tem emprego, porque não tem infraestrutura, né? Os governos não se preocupam muito com essa população. Um dos grandes problemas da África subsaariana, que é muito mencionado na mídia, é o grande número de indivíduos, né, que foram contaminados, né, com HIV, né? A AIDS é um fator agravante na África subsaariana, onde ela pega aproximadamente 70%, né, de todos os portadores mundiais do HIV, tá? Então, cerca de 1 a cada 3 adultos, por exemplo, em Botsuana, não só em Botsuana, Lesoto, Suazilândia, Zimbábue, está infectado. Então imagine, uma pessoa a cada 3 nesses países, Zimbábue, Botsuana, está contaminada com HIV, o que facilita ainda mais a proliferação dessa doença. Vale lembrar que são países de extrema pobreza, onde não tem método contraceptivo, não tem distribuição, por exemplo, de camisinha gratuita, igual a gente tem aqui no nosso país. Então, a proliferação de várias doenças se torna muito fácil em países de pouca estrutura, tá? Até 2020, estima-se que os países africanos mais atingidos podem ter a sua população reduzida em até 25%, em virtude do próprio HIV, que continua se alastrando aí para a população. Todos esses fatores, aliados à falta de apoio efetivo de organismos internacionais, porque as nações europeias e de outras regiões do globo não estão muito interessadas nessa população, estão interessadas sim nos recursos naturais presentes na África, tá? Isso faz com que a maioria dos países africanos apresente uma baixa qualidade de vida, demonstrando aí nas suas médias de TH aí, um dos piores rankings mundiais, tá? As 20 últimas posições, para você ter uma ideia do IDH no mundo, pertencem, né, à África subsaariana, né? Então, o que dá para a gente dizer é que a África subsaariana em relação à África do Norte ou à África mediterrânea é muito diferente, né? O processo de colonização foi outro, o processo de ocupação. Dá para a gente dizer que dentro da África subsaariana o que tem um destaque um pouquinho a mais ali fora dessa, que foge a essa regra, é a África do Sul, mas que passou por vários processos também que acabaram afetando muito o país, como o próprio apartheid, tá? Então não confunda, a África não é um país, é um continente. África do Sul sim é um país, né? E é claro, a gente tem uma divisão bem clara em África mediterrânea, África subsaariana, tá? As características culturais, religiosas, étnicas são bem distintas dentro desse processo, né? A África subsaariana é muito pobre, né? E isso se deve em grande parte a colonização europeia que ocorreu aí durante o que a gente conhece aí como neocolonialismo, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se puder aí, deixa o teu like, curta, compartilhe e se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. Valeu, fui!